Boa noite, gente. Estamos aí na live da Quinta de Luz, ao vivo. Os amigos já estão entrando. Vamos esperar um pouquinho, que aí dá tempo que muita gente entre para a gente começar a nossa conversa, tá? Boa noite a todos. Alegria estar aqui com vocês novamente. No mês passado estava de viagem, não pude apresentar a nossa live de quinta-feira, mas esse mês estamos aqui. Deixa eu fazer só uns ajustezinhos. Isso. Ótimo. Muito bom. Boa noite a todos. Por favor, alguém me diga se está bem enquadrado, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio e o vídeo, para a gente continuar a nossa conversa. Se alguém puder aí nos comentários me falar que eu tô só. Perfeito, obrigado, Vânia. Muito obrigado, tá? Então, boa noite a todos. Ok, muito obrigado. Então, como não poderia ser diferente, vamos começar a nossa conversa de hoje com a nossa prece, né? Pedindo ao Pai Maior que nos abençoe, aos espíritos que nos acompanham, que nos inspirem, que estejam conosco, como sempre estão, agradecendo sua presença e a presença de todos nós juntos. O agradecimento a nós mesmos é importante, tá? Então, quem puder se posicionar, fechar os olhos, a gente vai fazer uma breve prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e caminha conosco nessa jornada desafiadora que é a vida. Muito bem. E de grande proveito também. Boa noite, gente. O tema de hoje, Espiritismo e Saúde, é bem amplo, de uma literatura vasta. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta ao longo da nossa conversa, alguma observação, por favor, pode enviar aqui pelos comentários, certo? Hoje eu tô só, não tem o auxílio aqui. Julinha tá se recuperando da Covid. Darcy viajou com os nossos filhinhos, tá de férias. E Pati não pôde, acho que tá num show, deu uma saidinha hoje. Então eu tô só. Aí pode ser que eu peça pra quem fez a pergunta repetir, tá? Ou eu dê uma paradinha e leia aqui nos próprios comentários. Mas certamente chegaremos aí a um ajuste, a um bom ajuste, tá certo? Então, não deixem de enviar os seus comentários, as suas perguntas, né? As que eu não puder ou não souber responder, certamente eu vou atrás e trago aqui em um novo momento, um outro momento. Quando a gente fala eu dei uma pesquisada breve, né, na questão da conexão entre espiritismo e saúde, né, que é um dos pilares, né, das práticas de um centro espírita, é o tratamento espiritual, que abrange, quando a gente remete à saúde, a gente está falando, obviamente, na saúde humana, tá? Existem as práticas
espíritas voltadas à saúde do ecossistema de maneira geral, né? Dos animais, das plantas, sim, mas de uma maneira mais focada, a gente lembra, né, meio que de imediato, a questão da manutenção da saúde humana. Nessa breve pesquisa que fiz, é, a gente vê muito a questão da saúde e espiritualidade, né? Aí tem muito material, internet, tudo mais, livros, muito voltado para a questão da saúde e espiritualidade. Que aí abrange uma argumentação mais voltada para a questão dessa conexão que o ser humano pode ter com algo que é transcendente, algo que transcende a matéria, né, que nós podemos chamar de divino, e como isso seria é, válido, não é? Seria como é, aliás, válido, como é verídico esse movimento de o ser que busca o transcendente, ele faz uma conexão mais ampla e forte consigo, tá? E isso repercute em sua saúde, seja no restabelecimento dessa saúde, na manutenção de um bem-estar, né? Da cura de um adoecimento, do envolvimento, não é? Quando é afetivo, digamos assim, quando ali se manifesta um adoecimento ou a necessidade de olhar mais profundamente a condição da própria saúde ou de alguém do seu grupo, seja familiar, de amigo, relacional, enfim, e o como essa conexão com o ser transcendente ela facilitaria, estaria implícita nesse processo de restabelecimento da saúde e do bem-estar, né? Seja ele biológico, social, financeiro, psicológico e espiritual. Não é bem o que trago para a nossa conversa dessa noite, né? Não é essa essa pegada assim mais de maior volume de conteúdo que a gente encontra entre espírito ou espiritismo ou espiritualidade e saúde, né? O meu foco da nossa conversa ele é mesmo a questão do tratamento que hoje a gente encontra na configuração que encontra o tratamento, a saúde, né, para quem busca esse movimento, e é a maioria das pessoas, seja ela física ou em qualquer, ou psíquica ou outro âmbito que eu já citei aqui, não é? Financeira, enfim, relacional, que a pessoa busca, aquele consulente busca numa casa espírita. E lá encontra uma casa organizada para recebê-lo para o tratamento, né? Quando Kardec começou a desenvolver o espiritismo, né, ele foi movido por uma curiosidade. Um pesquisador, um cientista, então ele foi motivado por uma curiosidade. Havia eclodido aí nos quatro cantos lá da Europa e Estados Unidos, segundo relatos, né? Possivelmente em outras partes do mundo, a questão das mesas girantes, né? Então, um fenômeno que se tornou aí meio que moda, né? Virou um modismo lá nos cafés e bistrôs de Paris. As pessoas, franceses, não só Paris, mas as pessoas se reunirem em volta de uma mesa para ali
testemunhar, né? Num momento de lazer, era tido como isso, alguns movimentos que as mesas faziam. E isso começou a ser pesquisado voluntariamente, sem necessariamente alguém estar fazendo imprimindo alguma força para isso. Teve muita fraude, era uma coisa séria. Então, mas o Kardec foi movido por isso. É interessante que em um dos livros dele ele fala o seguinte: ali poderia, na biografia, aliás, não é nos livros da codificação, na biografia de Allan Kardec, de Marcel Sotomayor, ele cita uma frase do Kardec que ele diz o seguinte: ao investigar o fenômeno das mesas girantes, o que poderia estar fazendo com que as mesas trepidassem, mexessem, batessem, poderia ser uma força da natureza ou até mesmo uma força universal que mantivesse os planetas em sua órbita, né? Os planetas no cosmos. Ele foi motivado pela curiosidade de saber que movimento era aquele, que força era aquela, o que é que estava envolvido naquele fenômeno. E aí se deu trabalho, não é o nosso foco, eu não vou me deter muito nisso, mas ele chegou a uma resposta dos espíritos ali envolvidos naquela questão, que ele perguntou: quem são vocês? Né? E eles responderam: as almas dos viventes que um dia já estiveram entre vós. Né? Então, a partir daí começa a se desenrolar o trabalho do Kardec. Então, um cientista que é movido por uma curiosidade, é assim, né? Um fenômeno que aparece, que surge na natureza, que, enfim, as pessoas ali, o senso comum está conectado a aquele movimento como uma distração, como um momento de lazer. Surge em diversos cantos do mundo e ele vai investigar que fenômeno é aquele, chega a se comunicar então se comunicar com consciências inteligentes, né, que estariam envolvidas nesse processo, e aí começa a se desenrolar toda uma doutrina que tem como ferramenta de estudo principal a capacidade dessa comunicação, de fazer essa ligação e essa comunicação que a gente chama de mediunidade. Então, a mediunidade enquanto capacidade de comunicar o mundo da matéria, vamos falar assim, o mundo material, o nosso mundo físico, com outra dimensão, com outro mundo. Dito, para o nosso conhecimento, o mundo dos espíritos, que não deixa de ser o nosso. Não é? Mas ora nós habitamos na matéria, e essa matéria ela perece, ela sofre as intempéries da caminhada, tá? Não unicamente do tempo ou a ação do próprio ecossistema, mas a ação do espírito que habita o plano físico e ora está na matéria, que transmite para essa matéria as suas emoções, os seus aspectos psíquicos e mentais, tá? E os registros que ele carrega do vida após vida. Mas Kardec lá não topou com nada que fosse de cuidado à saúde. Tá, então havia uma sociedade espírita parisiense, tá? Salvo engano, o nome é esse. E essa sociedade, fundada pelo Kardec, se teria algo de cuidados à saúde das pessoas que ali estivessem trabalhando, desenvolvendo a pesquisa, ou procurassem por algum motivo, né, aquelas pessoas. Haveria ali então um momento de cuidados àquelas pessoas, à saúde daquelas pessoas? Não necessariamente, tá? Se vocês forem aí realmente
né? Como tento fazer cascavilhar a história do espiritismo, como se desenvolveu o trabalho. Aí tem o espiritismo é uma forma de saber, né? Não é uma forma de crer. Essa máxima nós usamos sempre. Então, tem material para muito tempo de estudo aí, para muito conhecimento, né, de quem queira pesquisar, e tem amigos aí que muito mais do que eu estudam bastante. Então, só que o Kardec ele já carregava essa condição de dos cuidados, tá, à saúde de forma não médica, não nas bases sanitárias, digamos assim, da época. Porque o Kardec, o que o motivou a buscar o fenômeno das mesas girantes, a pesquisar o fenômeno das mesas girantes como algo a nos trazer, a desvendar que força era aquela que movia aquelas mesas e a se deparar com consciências inteligentes que se comunicaram com ele, e ele aderir a esse pensamento e seguir no desenvolvimento da doutrina espírita, foi a base que ele tinha de estudo do magnetismo animal. Aí quem quiser conhecer mais, você pode procurar esse livrinho aqui, ó, Mesmer, né? Paulo Henrique de Figueiredo, tá? Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal. Aqui, gente, então o Franz Arthur Mesmer, ele foi um médico, né, infectologista, que desenvolveu todo um estudo baseado na condição energética de tratamento à saúde. Então ele desenvolveu toda uma forma de tratamento, toda uma ciência de cuidados à saúde com base no que ele chamou na época de magnetismo animal. Ele foi execrado, né, da comunidade científica e da medicina, foi tratado como um louco snob, assim, não foi dado nenhum crédito para ele, e mais, foi sabotado, muitas mentiras foram criadas a respeito do Mesmer. Só que ele tinha criado um método, né, de estudo e toda uma forma de cuidados à saúde muito sério, válido e eficaz. Até mesmo mais do que procedimentos vigentes na época, onde se praticava muito a que chamava de medicina heróica, né, que era aquela condição das sangrias exageradas, das amputações, né, das cirurgias sem nenhum tipo de anestesia, era nem asepsia, porque não se conhecia ainda o mundo microscópico. E então, mas o Kardec, ele foi um estudioso antes do espiritismo do magnetismo. E quando ele percebeu que ali havia a possibilidade, tá, de uma troca, digamos assim, magnética nas bases do magnetismo animal, ele aderiu ao desenvolvimento desse estudo e chegou até a doutrina espírita, a desenvolver a doutrina espírita. Então ele vem, o primeiro estudo do Kardec nessa área, né, porque ele era pedagogo, enfim, é uma vida muito bonita assim, de conhecimento, foi do magnetismo animal. E muito embora não se tenha relatos de cuidados à saúde voltados a um movimento de início, né, do estudo do espiritismo, quando ele foi fundado e ali ele começa a se desenvolver,
não havia ainda dos espíritos para conosco, né, humanos, um recado direto, né, de estamos cuidando de vocês referente à saúde, né? Não, eles queriam trabalhar primeiro o aspecto científico, filosófico, né? Digamos que assim, entre aspas, né? Porque essa palavra tem que ser colocada entre várias aspas hoje, moral da história. A questão do exemplo do Cristo, né? Do Evangelho, né, como o ser mais evoluído que teria passado, que passou sobre a face da Terra, e como a sua caminhada ela serve para nós. E aí eles estavam conectados a essa história e trazer também para o Kardec como era a realidade do mundo espiritual e como aqueles espíritos viam o nosso mundo. Para daí começar a se desenvolver toda a caminhada a caminhada aí fundamental, né, da doutrina espírita, que culmina aí com a codificação, com toda a obra da codificação. No Brasil, aí sim, né, há relatos, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, há relatos de muitas vezes esses espíritos, ali envolvidos no processo de desenvolvimento da codificação, eles afirmarem que estavam cuidando da saúde tanto do Kardec quanto dos envolvidos ali. Kardec passou por muitos adoecimentos. Justamente, né, pelas próprias questões e também por forças obsessivas, opostas ao desenvolvimento da codificação espírita, opostas ao desenvolvimento do próprio espiritismo. É uma coisa que a gente ignora. São as forças obsessivas, ou seja, obsediativas, são as forças espirituais que podem nos adoecer. É uma das vertentes de um tratamento num centro espírita. É a terapia desobsessiva. E podem adoecer fisicamente. Quando a gente abre brecha para que forças obsessivas possam agir sobre nós, obsediativas, pode ser usada também essa palavra, é até melhor, porque obsessão tem outras interpretações. Quando a gente abre as brechas para que forças obsediativas possam atuar sobre nós, elas podem até nos adoecer fisicamente. E uma das tarefas, né, uma das propostas e missões do centro espírita, de um centro espírita, quando falo centro espírita, estou falando da Quinta de Luz, tá? E a maioria dos centros espíritas orientados pela codificação, a codificação do espiritismo e que se desenvolvem de forma ordenada, vão ter claro que varia o método de aplicação, mas vão ter essa filosofia. Então, a terapia desobsessiva, que a gente conhece como desobsessão, né? A terapia desobsediativa, ela serve também como tratamento à saúde para nós. Tá? Ela não é só porque um espírito nos perturba. Não é só porque, de repente, uma ação obsediativa nos atrapalha o trabalho ou um relacionamento. Uma ação assim, dessa natureza, pode nos afetar até fisicamente, biologicamente. E esse tratamento a gente vai encontrar onde? Que não, se não, num centro espírita. Aí é onde entra a junção de medicina, de ciências da saúde, tá? E espiritualidade. E espiritismo, vamos falar assim, para
diferir aí do que eu falei no início. Ninguém está num centro espírita tentando converter com um discurso proselitista a, a população ou quem lá chegue até. Não. Ali é oferecido um tratamento. E esse tratamento pode ser também um tratamento voltado para a saúde orgânica, para a saúde física, psicológica, do consulente, de quem procure, né? Da pessoa que vai até um centro. E aí é onde entra essa parceria. Como uma pessoa que... Eu vou já para as perguntas, tá? Só vou terminar essa fala. Como uma pessoa que de repente sofra um adoecimento por um processo obsediativo, ela simplesmente irá obter um resultado positivo de uma conduta farmacológica, de uma conduta cirúrgica, de uma conduta até mesmo terapêutica nas bases científicas que nós conhecemos, mas digamos assim, que vigentes, né? Que não são as únicas. Se muitas vezes a causa desse problema não for tratada. Deixa eu ir até a perguntinha, eu vou voltar aqui no comentário, tá? Se eu fizer alguma besteira, a gente sair aqui, eu retorno, certo? Mas vamos lá, a gente está conversando, não precisa de uma coisa muito formal. Então, o Ferreira Art perguntou aqui. E nesse caso de alguém adoecer fisicamente por conta de uma obsessão, como fica a lei do retorno para o desencarnado, né? Para esse espírito obsessor? Eu entendi assim. Não é? O que compreende Ferreira, uma ação obsediativa? Nosso mundo de relações, ele vai além da matéria, tá? Então, digamos, a gente tem um mundo que se relaciona com diversas pessoas, né? Só que essas relações, elas vão além da matéria. Existe a relação entre encarnados, vamos falar assim, seres que vivem hoje no corpo físico como nós, e desencarnados, seres que não têm mais o seu corpo físico, certo? Estou falando de obsessões mais simples, tá? Muita coisa, tem muito assunto, né? Seria muita coisa para desenrolar, mas vamos focar. E essas relações nem sempre são harmônicas, tá? Pode ter a ver com a nossa história, onde em algum ponto esse ser ficou preso no acontecimento que ele possa ter vivenciado contigo, tá? Então, e o que é que faz isso? A não capacidade de perdoar. Por isso o perdão é tão falado. Chico Xavier dizia assim: fico triste por quem me ofende, mas jamais minha tristeza será maior do que a do ofensor. Então, isso fixa o ódio, ele fixa o pensamento naquele ponto. Quem nunca se pegou assim, imaginando um momento difícil que passou com alguém na vida e sentindo assim aquela mesma raiva ou até maior? Às vezes começa a brigar sozinho, a pessoa não tá nem ali, vai brigar com o espelho, né? Cuidado, viu? Para quem fica brigando na frente do espelho, dizendo desaforo ao espelho. É meio complicado isso. Ali tem uma troca de elétrons muito forte, tá? Então cuidado, não vão ficar brigando com vocês mesmos na frente do espelho, não. E preso naquele ponto, quando ele está no mundo, né, no universo, onde não habita mais no corpo físico,
a configuração de seu ecossistema, ela é psíquica. Se ele está preso numa raiva, num ódio, ele vai pensar só naquilo. E o seu ambiente externo se molda dessa maneira também. Tá? É um ambiente que se molda com aquele ódio que ele sente. Porque, né, por uma questão qualquer. E ele faz disso um movimento de, como o próprio nome diz, de obsessão. A busca de vingança, por exemplo. Isso um dia vai ter que acabar. Então por que ele chega até a mim? Porque ninguém é inocente. Certamente você tem alguma conta aí na história. Tá? E aí é essa lei que você falou, da ação e reação. Tá? Você chamou de lei do retorno. E como é que isso fica para ele? Ele vai aumentando o ódio, ele vai aumentando o sofrimento, ele vai perecendo nesse mundo que não deveria ser desse jeito. Ele vai percebendo como se ele estivesse vivendo na matéria. Aí é vasta a condição. Mas por essa conexão que foi gerada contigo, ele pode, da forma que ele vai adoecendo, te adoecer também. Isso é a maneira mais simples, eu estou falando. Ele vai adoecer também. Então, quando você chega lá no centro espírita, que você vai lá para uma desobsessão, que esse ser, esse amigo, se encontra naquele lugar, é atraído para aquele lugar por um médium, né? Pelos espíritos. Como é essa atração? São os trabalhadores em espírito que trazem, porque você está lá buscando por sua deliberada vontade. Aí vai ter um outro amigo que se chama de doutrinador, alguns lugares chamam de dialogador, que é uma pessoa, um trabalhador da casa espírita que conhece os textos da doutrina espírita e vai conversar com ele a esse respeito. O que é a existência do espírito com bases naquele tratamento que é oferecido naquela casa. É uma das formas de tratamento, tá? A desobsessão. Tem outras. Então, e ali, da mesma maneira que o ecossistema dele se forma pelo ódio, é muito mais fácil e rápido de ele captar o que está sendo dito a ele de forma orientada, porque a palavra tem força e energia. E tem muitas pessoas ali por ele. Às vezes um parente, uma mãe, alguém que o ama, que o busca. Tem você que está ali tentando modificar a situação e a relação. E essa lei de causa e efeito, ele vai precisar arcar com isso. E aí é uma outra história. Né? Ele vai precisar arcar com isso. Mas ali começa a se resolver uma situação. Mas por que isso se estabeleceu? Para o aprendizado de vocês dois. Tudo bem? Pode ser adoecimentos neurológicos também? Pode. Qualquer tipo de adoecimento. Tá? A Gorete Padilha perguntou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já voltou o atendimento presencial? Não, ainda não. Podem perguntar, tá certo? Eu ri um pouco, minha amiga, porque nós somos muito perguntados por isso, né? Estamos em reforma. Reforma é reforma, simplesmente isso, não tem nada demais. É uma reforma grande, estrutural, coluna que está sendo posta na casa, levantada, toda. Aí está demorando. Né? Mas assim que tiver uma perspectiva, vocês vão saber, tá? Mas não deixe de pedir o tratamento à distância, gente. É um dos aspectos, outro aspectos do tratamento de uma casa espírita, né? Uma vez que a gente está falando de espiritismo e saúde. Lembra que eu disse da questão do Kardec, que a base de estudo dele, energética, seria o magnetismo animal, o que ele viu lá com
nos estudos do Mesmer. Isso. Então, isso evolui quando chega até o Brasil, é difundido nos centros espíritas, né, na maneira que se configurou, o tratamento espiritual, aquele espírito que se apresentava como o veiculador de um tratamento que viria das esferas superiores diretamente para nós, através de um médium, de um espírito atuando através de um médium. Uma ação direta, que não só lá a desobsessão. No início se configuraram os passes magnéticos, né? Aí é uma coisa muito firmada no magnetismo animal, né? Porque eram os passes magnéticos. E depois a água fluidificada, né? A ideia de que os espíritos transmitida por eles, tá? Não só uma ideia, mas o advento de que eles estariam magnetizando também a água e ali nós teríamos o tratamento. Salvo engano, isso foi veiculado e difundido pelo Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos, é uma das consciências que encabeça o movimento espírita no Brasil, né? E até hoje atua fortemente. Então, ele teria trazido justamente a questão da água magnetizada, água fluidificada, onde ali os centros espíritas absorveram fortemente esse procedimento e até hoje se atua como um método de tratamento nos centros. Aí é isso que eu estou dizendo. Tem uma pergunta da Jana Pacheco. Está aqui escrito, porque às vezes bota o nome todo coladinho, fica difícil para mim. Jana Pacheco. Né? Acredito que você, Jana Pacheco. Já voltou o tratamento presencial? Não. Mas vai voltar, tá? Isso é só uma questão de tempo. É a reforma terminar, a gente organizar a casa e entrar. E vamos avisar para vocês. Mas os tratamentos, eles nunca deixaram de acontecer, tá? Eles acontecem na medida que a gente pede o tratamento lá no site, entra lá no Fale Conosco, bota nosso endereço, pedido de tratamento à distância, o motivo da consulta, nossa idade. E a gente faz a água fluidificada e o evangelho no lar. E o compromisso da espiritualidade desde o primeiro dia de pandemia, quando a gente fechou a porta do centro espírita aqui na Madalena e ficamos só virtualmente algumas semanas depois, o compromisso deles assumido conosco é do tratamento constante. Essas equipes foram reforçadas para os casos mais sérios, equipes de desobsessão, reforçadas na espiritualidade, tá? Nós não tivemos tratamentos com médiums. E é um compromisso deles e uma realização. Então a água fluidificada, o evangelho no lar e o pedido de tratamento à distância são as ferramentas que a gente tem hoje para o nosso tratamento espiritual. Estou falando da Quinta de Luz, certo? E esse tratamento acontece, gente. Em se tratando do Evangelho no lar, a gente tem as vigílias, que é 1 hora que a gente estipula por dia. Todos os dias tem essa hora, lá no site vocês encontram. Que ali tem mais pessoas reunidas. Não quer dizer que seja mais eficaz, tá? Mais ou menos eficaz. A gente não está trabalhando com esse maior e menor, pode mais ou pode menos. Não é isso, tá? Mas que naquela hora a gente está reunido por um bem comum. Várias pessoas estão reunidas por um bem comum, tá? Então todo dia muda esse horário. Aí você pode ver lá no site e fazer o Evangelho do Lar o Evangelho no Lar conosco no dia que você puder. Ali na vigília tem gente que faz todo dia. E nos domingos tem a nossa vigília também. Nosso Evangelho no Lar.
Deixa eu ver se tem mais alguma colocação, que aí eu falo do outro tipo de tratamento. Com relação a o noivo de uma amiga, com relação à casa espírita, onde a gente está conversando sobre espiritismo e saúde. O noivo de uma amiga está com problemas neurológicos. Todas as vezes que começa a trabalhar, acontece um transtorno e fica um início sem noção. E fica feito um início sem noção. Bem, eu entendi o contexto, tá certo, amiga? Você põe o nome dele no tratamento à distância. E ele aderindo, né? Aí ele pode, ele mesmo colocar o nome no tratamento à distância, ele falar lá no e-mail o que é que está acontecendo, ele fazer água fluidificada, fazer o evangelho no lar. É a forma de tratamento, onde a espiritualidade passa na nossa casa toda noite para nos tratar, dependendo do caso. E procurar ajuda médica, né? Porque muitas vezes os espíritos atuam através dos médicos. Existem canais de comunicação da espiritualidade, por exemplo, vamos falar de Recife, com todos os hospitais daqui, da Quinta, partindo da Quinta de Luz, dessa esfera Quinta de Luz enquanto colônia espiritual, tá? Enquanto hospital escola existente na espiritualidade. Existem comunicações para todos os hospitais, por exemplo. Não que o seu amigo esteja hospitalizado, mas é um exemplo. Então, eles atuam diretamente, às vezes, nos profissionais de saúde. Você pode passar o link para pedir o tratamento quintadeluz.com.br. É o site, né? Aí tem lá o quadradinho do Fale Conosco, você bota o tratamento. Agora lembrar de botar o seu endereço, o motivo da consulta e a sua idade. É importante a idade. Pode ser de mais de uma pessoa você pedir no mesmo e-mail, tá? Eu nunca deixei de colocar minha água desde que deixamos de estar presentes. A Niedia disse aqui. Todas as quintas-feiras nas lives. Muito bem, querida. Veja, não necessariamente... Ótimo, se você criou esse ritual de, né, para não esquecer, né, de colocar na hora da live. Ótimo, não tem isso, não tem problema nenhum. Mas não necessariamente precise ser num evento que esteja acontecendo, tá? À noite você colocou sua aguinha lá, longe de material eletroeletrônico, você vai ter sua água fluidificada, é só pedir, tá? A gente precisa aprender a pedir. E faça todo dia em jejum. Às 9 horas todos os domingos, o Evangelho da Quinta, né? Transmitido assim como live. Muito bem. Então, gente, deixa eu ver a hora aqui. Nessa conexão entre a prática espírita e os cuidados à saúde, que acabou se tornando no Brasil, né? O centro espírita existe fora do Brasil há muito pouco tempo. Então, partiu daqui, né? Para fora. Ficou-se aí firmado, né, pela espiritualidade esse movimento de estudo, desobsessão e tratamento espiritual. Aí o que eles chamaram, boa noite, Charlane, o que eles chamaram, colocaram para nós como tratamento espiritual foi justamente esse cuidado direto à saúde. E aí, ao longo do tempo, as figuras icônicas, aí, né, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, os espíritas, aí, os baluartes do espiritismo, eles deixaram isso, levaram isso para todas as esferas, né, de conhecimento da população, do tratamento que era oferecido pelos espíritos, né, nos centros, né?
Isso virou moda, pegou fora de centro espírita e já deu muita confusão, mas no centro, orientado, é por isso que assim a gente fala e lembra sempre, é, essa prática é segura, ela é tradicional, ela é consistente e eficaz. Certo? Então, para quem já frequentou a Quinta de Luz, vocês já entraram lá nas salas, né? Aí tem doutor Augusto, doutor Jean Pala, doutor, esqueci agora, Cláudios. Então, ali, o que acontece? Existe uma consciência em espírito que se preparou para estar ali através de um médium, se comunicando e cuidando diretamente de nós. Só que, do que depende esse tratamento, gente? O sucesso desse tratamento. Existe uma... Deixa eu contextualizar melhor. Teorizar, na verdade. Nós somos fixados em estrutura, né? Então, para a gente, as coisas têm que ter altura, largura e profundidade, né? Então, e sob essa perspectiva, a estrutura ela tem que ter uma função, né? Senão não faz sentido. Ela tem que ter uma função. Nós estamos falando do nosso corpo físico, por exemplo. Essa função ela vai depender de uma química, não é? Obviamente. Então, está aqui minha mão, tá? A estrutura é minha mão. Existe uma química para que aconteça a minha pele, para que os meus músculos se mexam, para que a mão cumpra a função dela. Descobriu-se com o tempo que essa química ela era mais sutil, ela era energia, ela era uma fisicoquímica. Existem os nervos, uma condução nervosa, uma condução elétrica, os músculos dependem dessa condução para acontecer. Depois dessa fisicoquímica, dessa sutileza, existem campos mais sutis, não é? Até que, se sutilizando, né, existe a estrutura, a função, a química, a físico-química, e condições mais sutis, campos mais sutis, até que deixe de ser matéria, deixe de ser partícula e passe a ser onda. E essa onda transitar até um outro universo, até uma outra dimensão, até uma outra esfera. Compreendem? Então, tudo que é denso, tá? Mas acontece, está em movimento e tudo vibra, tá? Vai se sutilizar até um ponto que ele mude de dimensão. E essa dimensão, para o nosso conhecimento e do que a gente está falando aqui, pode ser conhecida como dimensão espiritual. Existem múltiplas dimensões. Mas o que a gente está falando aqui é dessa. E seres que habitam nesse intervalo de dimensões entendem que o universo só se organiza. E o quanto mais organizado o ser estiver, melhor ele caminhará. E não dá para se organizar sozinho. Eu preciso organizar o meu entorno, o meu campo, com quem eu me comunico, com quem eu troco. Logo, é assim que eles entendem. E eles se propõem a estar lá por nós. E aí a gente vai. Só que nem sempre nós estamos dispostos a nos organizar.
Então, de nada adianta uma cirurgia espiritual se você não tiver pronto e disposto ou disposta a abrir mão e modificar aquilo que você precisa para ajudar nessa organização, primeiro de si mesmo e depois do seu entorno, do seu mundo de relações, da humanidade como um todo. Então, o que é que acontece? Eu não falei que à noite eles vêm tratar de nós? Vamos falar lá da Quinta de Luz. Aí você entra lá na sala, o espírito cuida de você, faz tudo o que precisa, coloca ali no teu campo áurico que você precisa absorver e transmutar para fazer parte da tua cura, mas quando chega no portão, você dilui aquilo que foi feito. Por quê? Porque não está disposto a abrir mão, não está disposto a se desapegar dos movimentos egóicos que te levam ao adoecimento. Existe uma história, essa história é conhecida, pode ser que alguém tenha conhecimento dela. A gente está já terminando. Que é de um... Eu esqueci o nome dele agora, mas me lembro bem da história. É de um espírita dos anos 50. Que ele praticava na época halterofilismo. Né? Não existia treino, musculação, enfim, crossfit. Era chamado de halterofilismo. Levantar peso, enfim. Desenvolver a musculatura do corpo. E ele era bem alto, ele tinha mais de 2 metros. E ele se intitulava Tarzan. Ele se chamava de Tarzan. Tem história dele na internet, vocês botam assim no YouTube, o Tarzan deitado. Eu vou explicar por que deitado. Ele se intitulava Tarzan. Aí ele foi pra... Ele tinha 17 anos. E aí ele foi... Porque ele era forte, né? Aí o fortão da época do cinema lá era o Tarzan. Então ele foi pra uma reunião espírita, levado por um amigo que ele nem queria ir, ele mesmo falava. E essa reunião era gerenciada pelo Chico Xavier, sob mediunidade. E o Chico escreveu uma carta, né? Ele tinha aquela prática de escrever as cartas, e o Chico lá escrevendo as cartas e escreveu um bilhete e entregou ao trabalhador que estava do lado. E o trabalhador pegou aquele papel e disse: mas Chico, eu vou falar isso aqui, chamar essa pessoa por esse nome. Aí Chico disse: estão me orientando que você deve falar isso aí. Aí disseram: Senhor Tarzan. Aí ele se assustou assim. Ele disse: olha, meus amigos me chamam, não é meu nome, mas meus amigos me chamam por esse apelido. Aí Chico disse: é ele mesmo, pode dizer. Aí disseram assim a ele, falando de apego, tá? Ele era muito apegado ao corpo físico, ao desenvolvimento do corpo, à forma do corpo. Aí, Seu Tarzan, tem um bilhete aqui para o senhor, eu posso ler? Aí Chico disse: não, deve ler em voz alta. Aí no bilhete estava escrito assim: Tarzan, segura no cipó da fé que tu vai atravessar a floresta da dor. 3 meses depois, Tarzan estava em cima de uma cama, tetraplégico. E ele se tornou e ele palestrava, ele defendia o espiritismo. Ele ficou conhecido como o Tarzan, o gigante deitado. Não era o Tarzan, não, é o gigante deitado. Vocês veem vídeo dele, aqueles vídeos em preto e branco. Dizem que ele desenvolveu artrite reumatoide, que para o homem é uma doença avassaladora. Hoje, graças a Deus, já mudou a configuração devido a remédios bem avançados.
Mas para o homem ela o deixa assim em questão de meses. Na mulher ela evolui mais lentamente, mas no homem em questão de meses ela o deixa bem deformado. E foi o que aconteceu com o Tarzan, onde ele teve que quebrar, né, essa convicção de apego ao corpo físico de forma muito sofrida. Mas cumpriu a missão dele, se dedicando ao trabalho espiritual da forma que conseguiu. Não tinha equipamento na época, ele era levado numa cama, deitado para palestrar sobre o espiritismo. Então, gente, nós estamos aí nas palavras finais. Né? A gente volta com esse tema, eu sei que é muita conversa, né? Tem muito pano para manga falar de saúde e espiritismo. Claro que, lembra que eu disse lá no início, a gente está falando nessa pegada, não é, energética, digamos assim, nessa pegada da atuação dos espíritos sobre nós. Se a gente bota lá saúde e espiritualidade, vai ter muito essa comunicação que é válida com o transcendente, a matéria que nos levaria a uma reabilitação, né? Mas em se tratando de espiritismo é dado na Quinta de Luz sob essa metodologia. Claro que existem várias outras formas de fazer. Quem sou eu para deter a informação completa e plena sobre a ação da espiritualidade? Mas eles se colocam lá ao nosso dispor. Eles vão nas nossas casas, eles fazem os tratamentos. Nós podemos receber esses tratamentos e com eficácia. Agora precisa haver essa modificação interna. É a nossa parte. É a nossa. É os nossos 50% da história. Tá? Então, não existe um movimento de cura real sem a nossa vontade. E isso às vezes é a história de uma vida. Não é do dia para a noite que a gente consegue. E aí vem o processo natural também. Para toda a matéria, ela perece. Alguns perecimentos, alguns adoecimentos, não é, são do nosso processo natural. Um dia todo mundo tem que desencarnar de alguma coisa. Nós ainda não estamos no domínio desse restabelecimento da matéria constante. Mas as modificações internas, aquilo que você pode trabalhar em você, o tanto do teu ego que tu pode acalmar, tá? O que você pode trabalhar, o auto-perdão, começa em você. João Luiz, né, o nosso dirigente, como diz Maria de Jesus, nosso dirigente mor, sempre diz, a qualquer ação obsediativa sempre começa com a auto-obsessão. É onde você gera as portas para que o evento posterior aconteça e lhe prejudique. Assim são os adoecimentos. Tá? Claro que tem as ações do próprio ecossistema, não é? Existem os excessos. Como é que a gente trata a nossa alimentação? O Dr. Augusto diz mesmo que metade dos nossos adoecimentos vem da nossa alimentação, da forma que a gente se alimenta. Como é que a gente trata a nossa alimentação, cuida, aliás, né, da nossa alimentação, da nossa atividade mental,
do nosso exercício físico, né? Então do movimento do nosso corpo para que ele possa se regular de uma maneira saudável, não é? Da nossa vida sexual, da nossa sexualidade. Essa, Emmanuel diz que quando todos os males deixarem a terra, todos os males deixarem a terra, os dois últimos a sair vão ser a fofoca e a sexualidade desregrada. 100% dos homens aos 100 anos de idade têm câncer de próstata. Homem tem a sexualidade bem regradinha, né? É o câncer que mais mata. Vi ontem um artigo sobre isso. Entre 40 e 59 anos de idade, o câncer que mais mata os homens é o câncer de próstata. Vem de onde? Tá? Então, como é que a gente cuida da nossa sexualidade? Tá? E do nosso excesso de trabalho. Como mudar isso? Não sei, está aí estabelecido. A gente vai ter que aprender a conviver. E de alguma forma ir mudando. Tá? O excesso de trabalho geralmente vem de onde? Da perseguição pelos bens materiais, não é isso? Objeto de adoecimento. Então, vai lá no centro espírita, se trata, os espíritos, aí Dr. Cláudios vai lá naquela gentileza e bondade dele e acolhimento, coloca lá no teu campo áurico, trata diretamente de você, de tudo que você precisa ali para o momento e pode absorver futuramente, mas no outro dia você está no excesso de novo. Tá? No outro dia você está, muitas vezes, imerso na política daquela empresa. Não tenta fazer nada diferente. Nem o pensamento. Às vezes é uma política destrutiva, eu quero dizer, não é que toda ela seja. E aí é a parte que depende de nós. Certo, gente? Eu volto a esse tema, certamente. Hoje foi uma conversa com muitas ideias, né? Alexandra, um beijo para você, querida. Tudo de bom. E nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Tá? Então podem mandar mais perguntas aí para o nosso Instagram, né? A gente está aqui para isso, para sempre tem as perguntas voltadas para a tratamento à distância, não é? Para ajuda, e a gente orienta, dá as orientações corretas. E assim, né, respondendo mais uma vez a pergunta, quando a casa estiver pronta, estiver reformada, isso é uma questão de tempo, tá? Não, é só isso, né? É terminar a reforma. Quem nunca passou, né, por uma reforma? É uma reforma completa. Aí é muita demora. E assim que tiver tudo pronto, a gente está lá. Quero ver, quero encontrar quem eu só encontrei aqui pela internet, não conheço pessoalmente ainda. Quero os conhecer e nos encontrar lá na Quinta de Luz. Tá? Beijo grande, pessoal. Boa noite. Tá? Estejam bem e procurem se melhorar. Tá? Leiam, estudem, peçam, orem, tá? Comunguem do bem entre vocês e nós estaremos aqui mais uma vez com essa temática no outro momento. Abraço forte, até mais.